Saudamos a todos vocês que nos acompanham diariamente pela manhã estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por podermos estar junto com vocês mais uma vez e que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, todos vocês que compartilham esses estudos através das redes sociais com seus grupos, amigos, familiares e também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Samuel Araújo, que amanhã vai estar completando mais um ano de vida. Parabéns, Samuel. Ivani Souza, de Ponta Grossa, no Paraná. E o filho dela também completou mais um ano de vida no dia 18. Parabéns aí ao filho da Ivani Souza. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts. Adeilson Lima é de Paulo Afonso, na Bahia. Sandra Serrão Menezes é de Manaus, Amazonas. Edil Vicente Pereira e família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eduardo Villa-Lobos e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença agradecidos pelas bênçãos que tens nos concedido. Especialmente, Pai, te agradecemos pela vida e por termos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, por todos aqueles que estudam conosco todos os dias a Bíblia, que Tu estejas com cada um deles, abençoando-os e dando vitórias nas lutas e problemas que cada um enfrenta. Que não desanimem, que perseverem na fé, porque muito em breve nós estaremos contigo nos céus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos concluir o estudo desta semana, lembrando que amanhã à tarde nós teremos o nosso curso bíblico. Você não pode deixar de participar, tá? Inscreva-se no canal Hora Tranquila, porque nós estamos postando ali todo sábado à tarde no canal Hora Tranquila no YouTube. Por que estamos fazendo isso? Porque lá você sempre terá os estudos na hora que você quiser, aonde você estiver. E você pode usar esses estudos para levar para outras pessoas que você quer dar estudos bíblicos, quer evangelizar. Então esse estudo é um estudo simples, fácil de se entender e, além do mais, vamos aprendendo a manusear a Bíblia, ter intimidade com ela. Este é o nosso objetivo. Então esperamos vocês amanhã à tarde neste curso bíblico. Esta semana nós estudamos especificamente sobre dois personagens bíblicos. Um foi aquele paralítico que Jesus curou, e o outro personagem foi Elias, o profeta de Deus. Como nós vimos durante o estudo desta semana, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi dizer àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Jesus, ele lê os nossos pensamentos. E ele, então, viu que o problema daquele homem não era somente problema físico, não era somente a cura que ele necessitava da sua paralisia, mas aquele homem necessitava algo muito maior. Por quê? Porque aquele homem havia vivido uma vida de pecados, uma vida esbanjando, não se preocupando com sua saúde. E então, devido a essa vida que ele vivia, ele ficou paralítico. E então Jesus percebeu que se curasse somente a paralisia daquele homem, ele poderia voltar novamente a cair enfermo, assim como estava ali. E Jesus então disse: os teus pecados estão perdoados. Muitas vezes a cura física, a cura mental, a cura emocional ou espiritual ocorre na vida de alguém porque outros se preocupam em atender às suas necessidades em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com esse paralítico. 4 amigos se preocuparam com ele. E então eles criam que Jesus poderia curá-lo. E o paralítico também tinha fé, ele sabia que Jesus podia curá-lo se Jesus quisesse. E então foram até a casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. Só que havia muita gente, eles não podiam entrar.
E então decidiram abrir um buraco no telhado, no teto, e baixaram aquela maca, aquele leito, exatamente na frente de Jesus. E vejam que Jesus, ele não perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão me atrapalhando? Eu estou falando aqui para essas pessoas? Não. Jesus, ele parou o que ele estava fazendo, falando, e se dirigiu exatamente para o paralítico, porque Jesus viu que eles tinham fé. Para fazer o que eles fizeram era necessário fé. E então Jesus, vendo-lhes a fé, diz aqui Marcos capítulo 2, verso 5, vendo-lhes a fé, não era somente a fé do paralítico, mas a fé dos 4 que carregaram e baixaram ele na frente de Jesus naquela casa. Então, fé é algo que você vê, não é algo que a gente consegue tocar. A fé é vista nas ações. Então, Jesus, vendo-lhes a fé, eles tinham certeza que Jesus poderia curá-lo. E então, nesse caso, Jesus honrou a fé daqueles amigos do paralítico. É claro que o paralítico também tinha fé, por isso que ele pediu para ser levado até Jesus. Agora, um outro ponto que nós notamos aqui nessa história do paralítico é que Jesus, ele teve tempo para esse homem. Como eu disse agora há pouco, Jesus não ficou assim, quem sabe, chateado porque ele foi interrompido naquilo que ele estava fazendo ou falando, mas Jesus, ele está sempre pronto a nos atender. Não importa o momento, a situação, não existe um momento que nós falamos assim: ah, não, agora eu não posso ir. Não, Jesus está sempre pronto a nos atender. Isso que nós aprendemos no estudo desta semana, que não importa o momento. Quantas vezes Jesus estava fazendo uma outra coisa e ele era interpelado por alguém, pedindo uma cura, pedindo uma bênção, um milagre, e Jesus parava tudo o que estava fazendo para atender aquela pessoa. Por quê? Porque Jesus vê a fé da pessoa e, como eu disse, a fé é revelada em ação, naquilo que nós fazemos. Então, quando Jesus olhou para aquele paralítico, sofredor, Jesus então reconheceu questões mais profundas, não somente a paralisia. E Jesus então, ele disse para aquele homem que os pecados deles estava perdoado. Naquele momento, o paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para a alma. A cura espiritual foi seguida da restauração física, e isso nós não podemos desconsiderar. Por quê? Porque hoje existem milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como o paralítico, estão ansiosas pela mensagem: os teus pecados estão perdoados. Sabemos que o fardo do pecado, com sua inquietação e desejos insatisfeitos, é o fundamento de suas doenças. E é por isso que nós sempre aqui falamos, no final de cada estudo desta série, Jesus, ele nos convida: vinde a mim, eu vou dar descanso a vocês. Jesus quer nos dar a cura espiritual. E é claro, tendo essa cura espiritual que nós tanto necessitamos, nós iremos encontrar descanso para a nossa alma e também cura para as nossas necessidades físicas. E o outro personagem que nós estudamos foi Elias. Elias, um homem de Deus. Ele havia profetizado que não iria chover e não choveu durante 3 anos e meio. E então Acabe mandou alguém ir atrás, procurar Elias, e Elias foi encontrado. E então este mensageiro de Acabe disse que o Acabe queria falar com ele, e Elias foi. E quando chegou lá, a primeira coisa que Acabe falou foi o seguinte: és tu o perturbador de Israel? Vejam só, Acabe era da tribo de Israel, de uma das tribos de Israel, só que ele havia se afastado de Deus, ele estava vivendo o paganismo em sua vida, ele estava buscando outros deuses ao invés do Deus verdadeiro. E então
por causa disso, que o povo todo estava sendo levado à incredulidade e à adoração a deuses pagãos, por isso tudo Deus disse que não iria chover durante 3 anos e meio e assim aconteceu. Então nessa ocasião Elias fez um desafio, chamou para que os profetas de Baal fossem com ele até o Monte Carmelo para oferecer sacrifícios, e o sacrifício que descesse fogo e queimasse aquele sacrifício, este era o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal clamaram, gritaram e fizeram tantas coisas e nada de descer fogo. Então quando foi na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, Elias falou: agora é a minha vez. Então ele preparou o altar, o sacrifício, colocou ali o boi e também a lenha, o boi, e mandou molhar tudo e começou a orar. E na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu a tudo. 450 profetas de Baal foram mortos naquela ocasião. Naquele dia, Elias participou da matança desses profetas e Elias conclamou o povo a voltar-se para o verdadeiro Deus, porque foi provado ali que o Deus verdadeiro é o nosso Deus. E então Jezabel ameaçou matar Elias, ele sentiu medo, fugiu, entrou em depressão, e nós já comentamos isso essa semana, não precisamos comentar mais. Você pode entrar no YouTube e ouvir a parte de quarta-feira, de quinta-feira, que você vai ver ali o que nós comentamos. E então Deus mandou um anjo para alimentar Elias, deu pão, deu água e disse para ele comer. Elias comeu, voltou a dormir, o anjo tocou nele, acordou ele novamente e disse: coma e beba, porque a viagem vai ser longa. Ele caminhou 40 dias até o Monte Sinai. E depois Deus reordenou os passos de Elias, mandou que ele fosse para ungir reis e também o profeta Eliseu. O que nós aprendemos do profeta Elias no estudo que fizemos esta semana é que todos nós estamos sujeitos a fraquezas espirituais, assim como Elias foi. Só que após ele ter até pedido a morte, mas depois que Deus refez o profeta Elias e deu ordens para ele ir ungir os reis e também o profeta Eliseu, ele foi tomado numa carruagem de fogo e levado para os céus num redemoinho. Irmãos, Deus, Ele nos ama a tal ponto que Ele faz qualquer coisa para nos salvar, inclusive já fez a maior das coisas que Ele poderia ter feito, que foi enviar Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, esta semana, aqui no estudo que fizemos, nós aprendemos que nós somos livres para descansar. Depois que nós somos curados espiritualmente, nós encontraremos o descanso em Cristo. Eu gostaria que você fizesse uma experiência com Deus. Entregue todos os seus problemas, suas lutas, suas necessidades, suas dores a Deus. Busque a Ele em oração, fale com Ele. Ele tem a solução para o seu problema. Peça para que Ele te cure espiritualmente. Quem sabe algum pecado não confessado, abra o coração a Deus, Ele vai te dar a paz que você precisa. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós voltaremos no domingo, dando essa sequência a esta série Descanso em Cristo, e nós vamos então falar um pouquinho sobre os ritmos do descanso que Deus provê para cada um de nós. Que Deus nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. Amanhã nós traremos a introdução do estudo da semana que vem pela manhã, e à tarde o nosso curso bíblico. Aguardamos a todos vocês e não se esqueçam, Jesus, Ele continua nos convidando: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.